Começa agora mais um programa do Núcleo Política e Cidadania aqui da TV Comunitária do Rio. Entrevistando mais uma vez o professor e economista José Carlos de Assis. Hoje, professor, queríamos que o senhor falasse sobre o seminário que está sendo organizado pelo movimento anteriormente chamado Aliança pelo Brasil e hoje Brasil Agora. Esse seminário, eu queria entrar logo direto no assunto do seminário, que é sobre a privatização fatiada da Petrobras. Tem essa possibilidade, professor? Não, está acontecendo, já começou a acontecer. O seminário é uma tentativa de reação junto ao Senado Federal para ver se será possível a gente sustar essa coisa que é um absurdo. Quer dizer, a Petrobras é uma empresa integrada, ou seja, ela está integrada desde o poço até o posto de gasolina e o botijão de gás, todo esse negócio, o negócio dela, e isso é importante para a rentabilidade dela, é importante para que ela possa continuar investindo, né? E querem fraturar a Petrobras. Pega um pedaço, a Braspetro, para um setor privado, pega a BR distribuidora para outro pedaço do setor privado, pega o gás, né? os dutos de gás, que o monopólio vai entregar para outro parte do setor privado. Quer dizer, isso é um absurdo. E estão fazendo isso sem mandato do povo. A Petrobras foi criada pelo povo para ser uma empresa integrada, para cuidar da estratégia da energia no Brasil. E ela fez isso muito bem. Como é que agora chega e partilha a Petrobras, né, para enfraquecê-la? Né? Uma empresa de petróleo, qualquer empresa privada no mundo, toda grande empresa petrolífera, toda ela é integrada do começo ao fim. Nós somos a única empresa integrada do mundo que resolveu se desintegrar por obra de um burocrata, um tecnocrata que não entende nada do setor petróleo e que está aí por acaso. Que é esse tal de parente. Exatamente. Isso é um absurdo. Eu espero que o Senado da República entenda isso e intervenha nesse processo. Professor, então já começamos quente aqui com o professor. Agora, o seminário, você pode participar, que está nos assistindo, é organizado por várias entidades, mas pelo movimento Brasil Agora. Vai acontecer no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, o IFIX, ali no Largo de São Francisco, no centro do Rio de Janeiro, perto da Praça Tiradentes, todo mundo deve conhecer e tal, basta botar aí no Google que vai encontrar. 18 horas. Às 18 horas no dia 26, quarta-feira. Quarta-feira, dia 26 de outubro, às 18 horas no IFIX. Esse seminário para debater e influenciar o Senado Federal contra essa maluquice que o professor aqui vai... Professor, mas a Petrobras, vamos falar um pouco aí para o pessoal que ainda não sabe, porque se tem falado muito da Petrobras de aspectos negativos dessa situação aí ligada à Lava Jato, etc. Nós já debatemos isso aqui, o senhor já expôs sua opinião, o senhor já fez até um livro sobre o jornalismo investigativo, etc. Agora, como a gente vai garantir a mobilização da sociedade diante dessa situação que a mídia tem colocado sobre a Petrobras, no sentido de defendê-la? Há uma estratégia de falar mal da Petrobras para poder fazer isso que o senhor está aqui denunciando? Olha, a obrigação é nossa, né, de esclarecer o público, a sociedade, a opinião pública sobre o que está acontecendo. O que a grande mídia não esclarece. A grande mídia é cúmplice desse processo de privatização fatiada da Petrobras, né? Essa que é a verdade. Então, vai ser pelas mídias alternativas que a gente terá oportunidade de fazer esse esclarecimento. A Petrobras é a maior empresa brasileira, a maior empresa da América Latina. A Petrobras foi vítima de um assalto de dirigentes colocados lá por razões políticas e não por razões técnicas, mas isso não deixa, quer dizer, não pode ser confundido com a própria empresa. Uma coisa é seus dirigentes corruptos, outra coisa é a empresa. Se toda empresa tivesse dirigente corrupto, tivesse que ser liquidada, o mundo estava perdido. Começaria pelas empresas corruptas americanas ou europeias, os bancos, os grandes bancos.
acusado de corrupção nos Estados Unidos, Citigroup, Bank America, Deutsche Bank da Alemanha, UBS na Suíça, todos foram acusados de corrupção. Em Londres, os 12 maiores bancos do mundo, que controlam a LIBOR, que é a taxa de negócios internacionais, negócios financeiros internacionais, foram acusados de corrupção, corromperam a LIBOR. E ninguém falou em destruir esses bancos. É uma loucura, quer dizer, em nome de uma corrupção que aconteceu, e que é fato, né, e que é culpa indireta do governo passado, foi culpa deles, porque eles colocaram lá os bandidos, colocaram, mas isso não elimina o fato de que uma coisa é dirigente, uma coisa é empresário, outra coisa é empresa. Você tem que separar uma coisa da outra. E é esse esclarecimento que tem que ser prestado, porque a Petrobras é importantíssima para a economia brasileira. A Petrobras representa mais ou menos 20% do PIB brasileiro. A Petrobras, aqui no estado do Rio de Janeiro, é quase 40% do negócio que se movimenta no estado do Rio de Janeiro. Professor, porque o pessoal que está nos assistindo pode estar achando, mas o desemprego dele tem alguma coisa a ver com essa situação que estão querendo destruir a Petrobras? É claro que tem, quer dizer, nós tivemos no ano passado uma queda do PIB, uma contração do PIB de 3,8%. Isso se deveu, em grande parte, foram duas coisas que contribuíram para isso. Primeiro, a debacle da Petrobras provocada pelo governo, porque o governo poderia ter reagido e impedido que a Petrobras cortasse os seus investimentos. Era só reestruturar financeiramente a empresa. Não fez porque não quis. O outro fator que levou à grande contração foi o chamado ajuste Levy, Joaquim Levy, que é a outra maluquice do governo passado, que colocou um neoliberal radical para cuidar da economia brasileira. Esses dois fatores juntos é que são responsáveis pelos quase 4% de contração do ano passado. E isso leva a uma taxa de desemprego brutal. Afeta a sua vida por causa via taxa de desemprego. Agora, os que estão aí são também tão neoliberais quanto os anteriores, ou mais Não, até. mais até, porque agora é uma maluquice. Quer dizer, agora tem uma PEC aí que vai congelar tudo por 20 anos. Isso aí nós vamos falar sobre isso especificamente no outro seminário. Tem uma coisa importante para falar para você, né, para explicar esse seminário da Petrobras. Esse seminário não é um ato isolado. Ele é parte de 27 seminários que vão ser feitos pelo Brasil afora. Né? Todos colados na pauta do Senado. Pelo seguinte, o raciocínio que fazemos é o seguinte: você tem uma pauta bomba aí em desenvolvimento, né? Atacando a Previdência, atacando o trabalho, né? Atacando vários setores da economia e da sociedade brasileira, né? Sobretudo na área social. Está sendo a área de saúde, quer privatizar a saúde. Então, essa pauta bomba, a gente vai perder todos da Câmara. Quer dizer, nós não somos ingênuos. A Câmara está vendida. 400 pessoas lá estão vendidas. Os projetos de interesse do governo, todos ou quase todos vão passar na Câmara. Independentemente da qualidade deles, independente do fato deles afetarem profundamente o interesse público. Mas no Senado não. No Senado tem uns 20 senadores sabidamente progressistas. E a gente pode convencer outros, né, a virem para o lado da gente. Por quê? Porque até pelo próprio interesse deles, em ser governador dos seus estados, não encontrar o estado falido, não encontrar o estado sem possibilidade de desenvolvimento. Esses outros 10 ou 12 que a gente puder convencer, formam 1/3 do Senado. E 1/3 do Senado é suficiente para bloquear as extravagâncias feitas na Câmara. Agora, esse movimento de 27 seminários é feito por essa organização que você está puxando isso, desenvolvendo? Isso é o seguinte, é o movimento Brasil Agora. Esse movimento é o seguinte: personalidades de todo o país. Tem uma coisa antecedente disso que é bom frisar. O Brasil está numa situação em que todas as instituições do Estado, legislativo, executivo, judiciário, promotoria pública, procuradoria da República, tudo derreteu. Não tem mais credibilidade perante a nação. Nada escapa disso.
Nós estamos numa terra sem ninguém? Uma terra dirigida Arrasada. por ninguém. É uma terra arrasada. Quer dizer, a superestrutura da sociedade, que são essas instituições, faliram. E bom, mas você tem a sociedade, existe a sociedade. A sociedade, em algum E momento... qual a consequência disso? O que pode vir? A consequência pode ser trágica. Né? Situações como essa são situações que levaram à Revolução Francesa e que levaram à Revolução Russa, Soviética. De 17. 17. São situações em que a direção da sociedade perde totalmente a sua credibilidade e o respeito da sociedade. Você acha que 45% não ia às urnas? Claro. Está dentro Claro. dessa sua avaliação? Claro. É um indício claro disso. Agora, você tem uma coisa mais grave ainda, é o seguinte: na própria sociedade civil, instituições não estatais, como OAB, ABI, CNBB, que foram no passado importantes esteios de mobilização pública, hoje só sobrou delas a CNBB. Porque a ABI e o OAB, quer dizer, o OAB virou golpista. A ABI está com um capacho do sistema Globo. Então, essas instituições também faliram. Então, o que nós temos? Temos, talvez, a coisa a proteção da ABI, mas é uma coisa mais espiritual do que política, que é a CNBB, da CNBB que eu estou falando. A CNBB é uma instituição de bispos. Ela não pode se meter diretamente na política, embora tenha feito uma declaração ontem, aconselho a você a ver, a ler o documento que a CNBB soltou ontem. Então, pessoal, coloca aí no computador posicionamento da CNBB sobre a situação atual. É isso? Exatamente. O professor está recomendando aí que a gente lê. Eu vou ler, mas vamos todo mundo ver também. Então, como na sociedade civil você tem essas dificuldades também, o que restou? O que restou na sociedade civil? Talvez as pessoas nem percebam, mas restou uma grande instituição, que é a universidade. A universidade, as pessoas gostam da universidade, as famílias gostam da universidade, gostam de mandar seus filhos para a universidade. E a universidade também é um lugar de pensar, né? Se também acabar o pensamento, fica difícil aí. Mas elas são respeitadas. Então, um outro fator de respeito é o seguinte: é o sindicalismo autêntico. Você tem muito sindicato aí que, na verdade, não passa muito de cartório, de exploração de imposto sindical. Mas você tem muito sindicato ativo, muito sindicato preocupado com o destino do país. Então, essa articulação, universidade, sindicato e movimentos sociais, onde está também vivo o espírito de enfrentamento dessa situação, nessa situação, essa articulação poderá nos permitir avançar muito no enfrentamento da pauta pública. Então, o Movimento Brasil Agora está articulando, ajudando a articular, porque os próprios têm iniciativa de fazer isso, mas nós estamos ajudando a articular esse eixo universitários, trabalhistas e sociedade civil, para a gente criar uma alternativa política para o Brasil. Na verdade, é uma coisa ambiciosa, mas nós não temos alternativa, porque no pequenininho vamos ser esmagados. Ou a gente propõe uma revolução geral da política brasileira, uma revolução desarmada, uma revolução sem mortos, mais uma revolução. Se não fizermos isso, estaremos liquidados passo a passo. Então, o professor José Carlos de Assis está aqui dando uma entrevista ao Núcleo Política e Cidadania da TV Comunitária, convocando a sociedade para o seminário contra a privatização fatiada da Petrobras. É um termo grande e tal, você encontra na internet as informações. Será no IFIX, lá no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, no centro do Rio, no Largo de São Francisco, perto da Praça Tiradentes, 18 horas, quarta-feira, dia 26 de outubro. Professor, como é que vai ser organizado o evento em si? O que as pessoas vão lá ouvir ou fazer? Quem estará presente? Fale mais alguns dados sobre o seminário. Olha, o modelo do seminário é o seguinte: são 4 expositores,
e 12 a 15 participantes, os expositores com 15 minutos de fala, os participantes com 3 minutos de fala, para que haja oportunidade das pessoas se manifestarem. Não é um seminário convencional, não é um seminário assim, vamos discutir, né? Tem um lado A, um lado B, positivo, negativo. É o seminário mobilização, né? É um seminário direcionado para, quer dizer, nós já sabemos o que queremos, nós vamos expor o que queremos. Porque a sociedade, em grande parte, não sabe o que é a Petrobras. A Petrobras é o eixo da economia brasileira, é o eixo do emprego no Brasil. Se a Petrobras falir, ou se a Petrobras for fatiada, ou se a Petrobras se enfraquecer muito, nós perdemos a oportunidade de geração de emprego brutal. Então a Petrobras tem a ver com emprego, com salário, com benefícios sociais, tudo isso. Tudo. E a questão nacional do país? E a outra, aí o outro lado que eu nem estou falando, que é o lado da estratégia. A Petrobras é o eixo estratégico da questão energética brasileira. A questão da energia no Brasil passa toda ela pela Petrobras, até inclusive da energia elétrica, que ela ajuda. Tá? Eles querem privatizar também a parte da energia elétrica da Petrobras. Então é um absurdo o que está acontecendo, impossível, é difícil de descrever. E isso nas barbas, nas nossas barbas, sendo feito como uma coisa natural, um ato de empresarial para melhor eficiência da empresa, tudo isso falso, tudo isso uma farsa, não tem nenhum sentido isso. Tudo que eles tentaram fazer anos atrás e o movimento social e a mobilização impedia, eles estão tentando fazer agora nesse vácuo aí. Claro, aproveitar a crise, o agudizamento da crise social e da crise política para tentar empurrar com o rolo compressor goela abaixo da sociedade brasileira. Mas um dos caras que ajudou isso está preso, lá dos deputados, o Eduardo Cunha. Claro, tá, bom, tardiamente. Era para ter sido preso, nenhuma admiração de ter sido preso agora. Era para ter sido preso 1 ano atrás. Né? Como outros que estão aí, vão ter que ser presos. Agora, tem que ter cuidado também é o seguinte, essa prisão do Cunha, na verdade, não é uma coisa assim que você tem... Inclusive não teve foto, não teve algema, não teve helicóptero da Globo. Nada disso. Foi um negócio meio uma armação aí, não? Isso é uma armação para legitimar as prisões ilegais que fizeram antes. E ou acho que eles estão planejando fazer. Também, do mesmo jeito. Então, isso está acontecendo. Mas eu não quero entrar muito nesse detalhe pelo seguinte, a nossa estratégia nos seminários são seminários temáticos. Nós não vamos discutir coisas generalizadamente. Crise, não sei o quê, papapá, não. A gente vai discutir Petrobras, num seminário, Previdência Social, no outro seminário, Trabalho, no outro seminário, quer dizer, a chamada Reforma do Trabalho, Reforma Trabalhista, no outro seminário, Questão da Saúde, no outro seminário, sempre temáticos, porque ao fim de cada seminário, nós vamos fazer uma síntese do que foi discutido e do que foi apresentado e levar aos senadores da República, para convencê-los, aqueles que não estão convencidos, da necessidade de impedir o progresso da pauta-bomba. O não progresso, né? Do fracasso. Né? Agora, professor, essa questão da privatização fatiada, da qual o senhor é contra e a sociedade deve se posicionar contra, e que vai ser motivo da mobilização desse seminário específico no dia 26 de outubro, o que isso tem a ver com o pré-sal, por exemplo? Porque o pré-sal, a discussão era que o lucro do pré-sal, a mobilização dos recursos que o Brasil teria pelo pré-sal e pela política de partilha, etc., seria investido na saúde e educação. Isso está em crise? Não, a coisa do investimento em saúde e educação é importante para a Cuba, é muito importante, né? Vai ser discutido em algum momento no âmbito da questão do pré-sal, mas neste momento não, eu sei, mas eu estou falando, isso será prejudicado com o fatiamento? É claro que vai ser, porque o enfraquecimento da Petrobras enfraquece toda a estrutura dela.
inclusive a capacidade dela de gerar royalties. Royalties para a saúde e royalties para a educação. É evidente. Mas o seminário é contra a privatização, de maneira geral, ou a privatização fatiada? Era importante esclarecer isso. Qual é a posição desse movimento sobre a Petrobras? Tem que ser mantido estatal? Claro, pô, não é estatal, ela é uma empresa de economia mista, continua como de economia mista. Nós não queremos tirar parte dela, enfraquecê-la como empresa. Porque é o seguinte, a parte de prospecção de petróleo, de produção de petróleo, é muito cara. E a parte de distribuição de derivados é muito barata. Então, se ganha mais num lado, né? Se ganha mais de um lado, financia o outro. E isso para o consumidor é excelente. Vai afetar nós todos no preço da gasolina. Não nessa palhaçada que fizeram aí de reduzir o preço da gasolina, não sei quanto. 10 centavos. É. Então, puro cretinismo. Mas para demagogia, para dizer que está. Igual fizeram com a taxa de juros, reduziu 0,25, estão reduzindo a taxa de juros, que coisa fantástica. Poxa, a inflação caiu, por que queria manter a taxa de juros naquele nível? A taxa real continua tão alta quanto antes. Então não tem nada de bonzinho nisso. Aliás, eu queria dizer para vocês todos que estão nos ouvindo o seguinte: quando a inflação baixa muito rapidamente, é um perigo para a economia, porque as empresas deixam de investir. Se você, para repor a sua mercadoria a um preço mais baixo do que estava prevalecendo antes, você não vai investir. Você não vai investir. Então, deflação, quer dizer, a queda dos preços, é uma coisa prejudicial à economia capitalista. Você tem que fazer isso devagar, muito devagar. Então, essa euforia em torno de, está baixando a taxa de inflação, isso é uma bobagem. Tem uma idiotice desses economistas que falam na televisão, é isso? É claro que é uma idiotice, o cara não sabe. Nós estamos. Olha o que está acontecendo. Nós tivemos uma contração de 3,8% no ano passado. Nós vamos caminhar para uma contração de 5% esse ano, segundo os dados de agosto. 5% de contração em cima de 3,8%. E vamos ter contração no ano que vem. Muita gente está dizendo, não, por efeito estatístico até, você vai ter uma retomada do PIB no ano que vem, 0,5%, 1%. Não vai continuar a contração. Por quê? Porque o investimento aumentou. Se o investimento não aumenta, não tem como você ter um aumento do PIB. Então vai ser mais contração. E em cima de uma taxa de desemprego que está próxima de 12%, nós vamos ter mais desemprego. Né? Não estou fazendo isso com nenhum gosto, isso não é um artifício político, eu não estou participando de eleição, não sou demagogo, mas o fato é o seguinte: nós vamos acumular uma contração talvez de 10%, 11% em 3 anos. Isso é um desastre nacional. E isso vai implicar uma taxa de desemprego que pode chegar a 20%. No caso dos jovens, já chegou a mais de 30% a taxa de desemprego. O Brasil está passando por uma tragédia social que não é reconhecida pelo governo, porque o governo só pensa no poder e tomar o poder. E agora nós tivemos a coisa mais fantástica do mundo. Nessa estratégia de tomar o poder e manter o poder pelo poder, né, veio a presidenta do Supremo Tribunal Federal, chamou os militares para conversar, para ver como é que os militares intervêm em situações internas. Ora, isso é um absurdo. Isso é um planejamento da militarização da polícia brasileira, justamente das Forças Armadas, que não tem nenhum preparativo para coisas urbanas. Conflitos urbanos. Não tem nenhum. Qual é o risco disso? É o risco de sair matando. E se sair matando, é o pretexto que eles vão ter para fazer o estado de emergência, e a partir do estado de emergência, eles fazerem uma ditadura civil apoiada, inclusive, pelas Forças Armadas. Porque as Forças Armadas não vão ter outra possibilidade a não ser apoiar o governo, porque elas são legalistas. Mas, professor, isso é um retrocesso na época lá de 1930 e tal, de quando as questões sociais eram tratadas como questão de polícia. Exatamente. Agora é pior. Não é questão de polícia, não é questão de exército. Então, e questão de terrorismo, né? Também o cara vai para a rua é terrorismo. Não, vou fazer isso. Está na cara que vou fazer isso. Eu estou conversando com dirigentes sindicais, e estou conversando com dirigentes estudantis e dos movimentos dos jovens,
exatamente para que tomem cuidado. É fundamental tomar cuidado com manifestações de rua, porque a gente tem que fazer algum caminho alternativo à manifestação de rua. Um deles é esse seminário que você está Um dizendo. desses é seminário, e eu estou sugerindo outra coisa, que é o seguinte: vamos fazer grandes congressos por estado, por capital. Grandes congressos, trabalhistas e estudantis, juntando trabalhadores, estudantes e movimentos sociais. Fazendo congresso de 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, mas em recintos fechados, para não dar nenhum E também para aprofundar o debate, e para ter aprofundar o debate. conhecimento. E aliás, nós tivemos aqui um dirigente sindical há pouco dizendo: olha, essa é uma época de reflexão. É mesmo. Vamos fazer, sobretudo, uma reflexão sobre o destino do país. Porque nós temos 2018 na frente. O nosso desafio é 2018. Até lá pode acontecer tudo que quiser Agora, acontecer. para eu voltar novamente ao seminário, da qual o senhor veio aqui convocar o povo para ir, certo? Porque o debate, como a situação está efervescente, né? Então a gente... Vamos dizer, se fala da Petrobras, que essa política da Petrobras é porque a Petrobras não tem dinheiro para investir, a Petrobras sofreu um baque, a situação e tal. Então, qual seria a solução para a Petrobras? O Tesouro tem condição de botar dinheiro? Ou não viria do Tesouro? Isso é uma enganação que eles estão falando. Qual é a solução? Eles estão dizendo que o fatiamento é um sentido de tornar a empresa mais enxuta e poder fazer os seus investimentos. Você vê lá o Merval Pereira falando isso, e o próprio parente aí, que é o presidente, etc. Qual seria a solução para a Petrobras? Existe um plano possível para a Petrobras se manter uma empresa desse porte, com todos os seus setores funcionando? Olha, existe não mas 4 alternativas possíveis. Eu não vou falar sobre as 4, não. Vou falar sobre algumas. A mais viável, que é simplesmente... O Brasil tem quase 400 bilhões de dólares em reservas internacionais, rendendo uma ninharia no mercado internacional por títulos americanos. É só o Tesouro Brasileiro depositar parte dessas reservas, as suficientes para a crise da Petrobras, parte delas, num banco, no Banco do Brasil, no exterior. Onde no exterior? A reserva fica lá, no exterior. E o Banco do Brasil empresta para a Petrobras. Só isso. É a coisa mais simples do mundo. Ganha o Tesouro, que a taxa de juros pode ser maior que a taxa dos títulos americanos. Né? Ganha o Banco do Brasil, que ele vai fazer um spread em cima desse custo, e ganha a Petrobras. E vai ter financiamento tranquilo, né? E a custo baixo. Então, solução existe. É claro que existe, quer dizer, o que existe é o que eles não falam, né? O interesse em fatiar a Petrobras. Isso aí, na verdade, ganhar de dinheiro com os empresários que vão ganhar isso? Isso aí é o seguinte: falou-se muito tempo em Estado mínimo no Brasil. Fala-se em Estado mínimo no Brasil, fora do Brasil, lá fora, aqui. Falou-se em Estado mínimo. Qualquer coisa o cara dizia, né? Isso é Estado mínimo. Isso é uma proposta de Estado mínimo. Não tinha acontecido nada. Não aconteceu. Até a Dilma. Os caras tomaram o poder, é o seguinte: vamos fazer em 24 horas o Estado mínimo. Né? E vamos começar pela empresa simbólica do Brasil, que é a Petrobras. Porque depois que vai as outras não fácil, né? Igual no esquema do Fernando Henrique, a Vale do Rio Doce. A privatização não teria credibilidade no mundo, segundo ele disse, Fernando Henrique, se não fosse privatizada a Vale do Rio Doce. E ele não importava a importância estratégica da Vale, importava a presença dele no exterior como grande avatar da privatização no Brasil. Essa é a questão. Que inclusive foi vendida por um valor da qual inferior. O valor que estava depositado nas contas da empresa era maior do que o valor que foi pago. Vendida irregularmente, ilegalmente. Nós podemos no futuro rever isso, mas vendendo ilegalmente, porque o avaliador, que era o Bradesco, foi um dos compradores. O principal comprador privado. Professor, nós temos mais 3 minutos para a sua colocação final. Então, primeiro, professor aqui coordenador do movimento Brasil Agora, está convocando
27 seminários pelo Brasil, mas nós estamos falando de um deles agora que ocorre em outubro, dia 26 de outubro, 18 horas, num dos auditórios lá, numa das salas do espaço do IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Salão Nobre. Salão Nobre. No primeiro andar. Tem uma pequena mudança lá, parece que interna. Mas o IFIX é um prédio só. Entrou no IFIX, vai ter as informações. Fica no Largo de São Francisco, perto da Praça Tiradentes. Quarta-feira, dia 26, 18 horas, o movimento Brasil Agora, com várias lideranças. Então o senhor pode falar alguma coisa de quem vai falar? Já tem os nomes e dê a convocação final ali para aquela Câmara. Olha, vai falar o presidente do Clube de Engenharia, que é o Celestino, vai falar um importante professor da UFRJ, que é o Daniel Conceição, que é um grande especialista, um PhD, um grande especialista em moeda de crédito. Vai falar o Fernando Siqueira, que é um grande especialista em petróleo, e vai falar eu. Mas o que eu queria deixar resumido no fim é o seguinte: esse é o primeiro ciclo. O segundo ciclo de seminários. O segundo ciclo de seminários vai ser propositivo. Esse vai ser defensivo. Nos defender das pedradas. O segundo ciclo vai ser propositivo. E aí nós vamos falar o que nós queremos do Brasil a partir das próprias eleições gerais no Brasil. Então, eu quero agradecer a sua companhia, quero convidá-lo para estar presente no seminário. Vou relembrar, dia 26, quarta-feira, 26 de outubro, quarta-feira, 18 horas, lá no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Não é uma atividade da universidade, é uma atividade de movimentos sociais, da qual professores também participam, estudantes, etc., e que vai discutir a mobilização contra o fatiamento da Petrobras, contra a privatização fatiada, a destruição da estrutura da Petrobras. Só um detalhe. Então, dê o detalhe para a gente encerrar. O detalhe é que tem todo o apoio da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o reitor Roberto Leia. Ok. Muito obrigado pela sua companhia. Até um próximo programa do Núcleo Política e Cidadania da TV Comunitária.